O programa a seguir é uma produção independente e todo o conteúdo veiculado é de inteira responsabilidade de seus idealizadores. Você já deve ter ouvido o governo dizer que existe um rombo na Previdência e que os recursos públicos não são mais suficientes para pagar os benefícios. É tudo mentira. A Previdência faz parte da Seguridade Social, junto com o SUS e a Assistência Social. Todo o sistema é financiado por um conjunto de recursos, mas o governo soma apenas as contribuições dos trabalhadores e patrões ao INSS, sem colocar na conta os recursos que são determinados pela Constituição. Quando somamos todas as receitas da Seguridade e subtraímos as despesas, o saldo é positivo. Entre 2001 e 2014, o lucro da Seguridade Social foi de 765 bilhões de reais. Temer e o Congresso querem desviar o dinheiro da nossa aposentadoria para pagar a dívida pública aos banqueiros e obrigar você a fazer um plano privado de previdência. Os últimos governos tentaram pôr as mãos na nossa aposentadoria. Agora, querem aprovar uma reforma que aumenta para 65 anos a idade mínima para a aposentadoria de todos os trabalhadores. Para tentar justificar esse grande retrocesso, divulgam uma série de mentiras. Dizem que a Previdência dá prejuízo e que a reforma seria necessária para garantir a aposentadoria das próximas gerações. Você já ouviu tudo isso, não é? Veja agora quais são as mentiras por trás dessa história. O governo esconde que mais da metade desse rombo é causado por benefícios concedidos às empresas. Bilhões em contribuições previdenciárias deixam de ser pagos todos os anos por causa das políticas de incentivo. A segunda grande mentira é incluir apenas as contribuições dos trabalhadores e das empresas nas contas da Previdência Social. Na verdade, Previdência, Assistência Social e Saúde fazem parte da Seguridade Social. Esse sistema conta com diversas fontes de financiamento previstas no artigo 195 da Constituição Federal. Além das contribuições de trabalhadores e empresários, o governo também é responsável por repassar as contribuições sociais. O suposto rombo divulgado pelo governo se transforma em superávit quando somamos todas as fontes de financiamento. O problema é que o governo descumpre a Constituição desde os anos 90. Receitas que deveriam ser destinadas à Seguridade Social são desviadas para o pagamento da dívida pública, com mecanismos como a desvinculação de receitas da União. Querem tirar direitos de milhões de trabalhadores para continuar alimentando uma dívida questionável, que enriquece apenas alguns empresários, banqueiros e investidores. Não dá para aceitar uma proposta baseada em mentiras. Compartilhe esse vídeo e ajude a desmascarar a farsa do rombo. Diga não à retirada de direitos. Programa Democracia e Trabalho. Realização Sindipetro, RN, Sindicato dos Petroleiros e Petroleiras do Rio Grande do Norte. Apoio CTB, Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, FUP, Federação Única dos Petroleiros. Uma produção idealizada pelo Sindipetro, RN, pela campanha Privatizar faz mal ao Brasil. Acesse o site www.sindipetrorn.org.br. Olá, está entrando no ar mais um programa Democracia e Trabalho, um programa do Sindipetro RN pela campanha Privatizar faz mal ao Brasil. No programa de hoje aqui eu estou recebendo o Alexandre de Brito, que é diretor da CTB Educação, do Núcleo de Educação da CTB. Seja bem-vindo, Alexandre. Obrigado. Bom, Alexandre, eu queria conversar com você em princípio agora. Minha primeira pergunta para você é referente ao movimento da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras, aqui a seccional do Rio Grande do Norte, e que você é coordenador do Núcleo da Educação aqui. Como é que vocês têm se organizado? Como é que tem sido essa luta aqui da CTB Educação? Pois é, Arthur, a CTB Educação, né, atua em vários núcleos, na verdade, no estado inteiro, no estado do Rio Grande do Norte, Mossoró, Caicó, aqui em Natal, Parnamirim, enfim.
e tem atuado na perspectiva, nesse momento, nessa conjuntura, né, difícil que a gente tem vivido, de muitos desafios, para fortalecer a unidade, né, da classe trabalhadora para o enfrentamento, ou para os enfrentamentos necessários, e são muitos, né, nesse momento. Então, nós tivemos, inclusive, reunião com a coordenação estadual do Sindicato dos Trabalhadores em Educação, SINT-RN, no sentido de afinar ainda mais, né, o nosso discurso, a nossa atuação, nesse sentido, de fortalecer a luta dos trabalhadores em educação, a unidade dos trabalhadores em educação. Você sabe que há pouco tempo nós tínhamos aí uma perspectiva importante, né, de avanços, inclusive relacionado ao petróleo, né? Você sabe que foram aprovados 75% dos royalties recentemente da educação para o petróleo, ou melhor, do petróleo para a educação, desculpa. E nós vimos ameaçado agora com essa política de entrega do patrimônio nacional ao capital estrangeiro, né? Então, a gente vê com muito bons olhos, né? E, enfim, essa campanha, esse programa, né, muito bem-vindo nesse cenário, exatamente porque vai contribuir para denunciar todos esses ataques, que não é apenas aos trabalhadores da educação, não é apenas a servidor público, enfim, não é apenas a classe trabalhadora de um modo geral, mas ao povo brasileiro, porque é o interesse do povo brasileiro que está em jogo, né, seja na educação dos seus filhos, seja no patrimônio do povo, que está sendo dilapidado, entregue a preço vil, né, por esse governo que aí está, o governo legítimo, o governo que a gente não reconhece, inclusive, como, enfim, o governo que pode atuar ou deve atuar nessa perspectiva, ou tem alguma legitimidade para tomar essas medidas que tem tomado. Vamos falar um pouco sobre as reformas, né? A reforma trabalhista e a reforma da Previdência do governo Temer, né? Alguns pontos polêmicos, e os sindicatos têm colocado que a reforma trabalhista do governo Temer, ela prevê a precarização do trabalho, né? Qual é a sua avaliação, qual é a avaliação da CTB acerca desse assunto? Olha, todo esse conjunto de chamadas reformas, né, que na verdade contra-reformas, a reforma prevê uma melhora em uma determinada situação, em determinada, enfim, lugar. No caso aí, não vemos como avanço ou qualquer tipo de melhora, mas sim como ataque, né? Como você falou, a perspectiva é a precarização ainda maior das condições de trabalho. E vemos isso como um pacote, não apenas essas reformas, elas necessariamente, para serem aprovadas, vão sendo divididas, são repartidas, né? Mas que fazem parte de um pacote extremamente nocivo a classe trabalhadora, mas ao Estado brasileiro, mas também porque com o conjunto dessas reformas, por exemplo, a terceirização já foi aprovada indiscriminada e sancionada, né? Mesmo que está sendo questionado nesse momento judicialmente, nós esperamos, enfim, reverter. No entanto, temos aí a aprovação na Câmara da reforma trabalhista, e aí é mais um ataque, né? Quando você vê, por exemplo, que com a aprovação da reforma trabalhista você vai ter o legislado, ou melhor, o negociado sobre o legislado. Então, isso basicamente significa o fim da CLT, o fim das garantias previstas em lei para o trabalhador. Por outro lado, o trabalhador que perde praticamente, né, com a terceirização, a formalização, você quebra, se não está quebrado, como eles dizem, o sistema previdenciário, a Previdência. Nós já demonstramos isso, a Associação dos Auditores Fiscais também já demonstra isso, no país é público, mas enfim, com a aprovação dessas chamadas reformas trabalhistas, né, esse pacote trabalhista aí, nós temos a diminuição, com certeza, a médio e longo prazo, das contribuições, e aí sim viabilizando talvez o sistema de previdência, o sistema de seguridade social no país. Então, isso é muito nocivo, nós vemos como muito nocivo. Não por acaso a classe trabalhadora, como nunca visto, tem
se unido, tem tomado as ruas do país, como agora, recente, nós tivemos aí, dia 28, a greve geral, né? Aqui em Natal nós tivemos um ato extremamente vitorioso, né? Com mais de 100 mil pessoas nas ruas de Natal, ou seja, o maior ato da história desse estado, e demonstra que a classe trabalhadora não está disposta e que não pretende abrir mão dos seus direitos. Ok. Alexander, outro ponto muito polêmico da reforma trabalhista diz respeito a essa questão do imposto sindical, né? Ela prevê que o imposto sindical seja cortado, né? Como é que as centrais e os sindicatos eles estão vendo essa questão? Olha, a CTB vê como um ataque ao movimento sindical. Na verdade, essa reforma trabalhista, além do ataque aos direitos do trabalhador, né, a própria justiça do trabalho, né, esvazia a justiça do trabalho, também ao movimento sindical. Ou seja, tudo aos patrões, tudo ao capital, nada à classe trabalhadora, a não ser a precarização, a volta àquelas condições de trabalho que nós tínhamos no século XIX, né, que o trabalhador não tinha direitos, só obrigações, só deveres. Enfim, e nós sabemos, porque a história está aí para nos mostrar como foi essa história, enfim, como é nocivo para a sociedade como um todo, né? Certo. Mudando um pouco de assunto, mas ainda continuando na pauta da reforma. Com relação à reforma da Previdência, né? Os pontos polêmicos, como, por exemplo, o aumento da idade para se aposentar. Você que é da educação, como é que você vê esse ponto de vista para os professores que trabalham diretamente em sala de aula? Como é que seria isso? Pois é. Apesar de alguns recuos por parte do governo, continua sendo extremamente nociva a essa outra contra-reforma, né? Que é a PEC 287, não é isso? A reforma da Previdência. Também mobilizou o país inteiro, né? Na verdade, os profissionais de educação, os trabalhadores de educação no Brasil, dia 15 de março, né? Já em janeiro havia definido essa pauta, mas em 15 de março iniciou uma greve também muito vitoriosa, né? Que fez, naquele momento, barrar ou segurar o avanço dessa reforma no Congresso, que, sem dúvida nenhuma, praticamente negar o direito à aposentadoria, não apenas dos professores, mas sem dúvida nenhuma, porque acaba com a aposentadoria especial dos professores, mas também toda a classe trabalhadora, porque quando se estende para a contribuição de até 49 anos, né, para se ter aquilo que eles chamam de integralidade da média das contribuições, isso é praticamente dizer que você não vai ter direito à aposentadoria. E acrescentam a isso, né, um gatilho, ou seja, a idade de 65 anos, que havia apontado, né, o mínimo, ela está lá hoje, mas na medida em que a expectativa de vida do brasileiro aumenta, também aumenta a idade mínima, ou seja, na verdade você vai correr e quando você estiver chegando próximo, a aposentadoria se move novamente para longe de você. Então, nós entendemos que isso também faz parte desse pacote, um pacote que pretende entregar, na verdade, nós tivemos um golpe de Estado no país, um golpe de classe, e entregar ao capital financeiro um ativo de R$500 bilhão. Então, é isso que está posto, ou seja, entregar ao capital aquilo que pertence ao povo. E o povo, nós alertamos a população, conclamamos a população, a classe trabalhadora, a lutar contra isso, a barrar esse tipo de retrocesso. Ok. Alexander, para quem não sabe também, além de diretor da CTB Educação, né, do Núcleo de Educação da CTB, ele também é diretor do Sindicato dos Servidores Municipais de Parnamirim, né, em Parnamirim. Alexander, como é que tem sido a luta dos servidores municipais lá? Como é que tem iniciado agora 2017? Os meios de comunicação mostraram que vocês fizeram uma greve agora no início do ano, é isso? Sim. Lá também, aqui em Parnamirim, né, na verdade, nós temos uma nova gestão iniciada agora, né, e sim, tivemos uma greve. Na verdade, nos somamos à greve nacional, né, já que nossa base, a boa parte da nossa base é formada por educadores, por trabalhadores em educação, e fortalecemos esse movimento, né, foi extremamente vitorioso. Nós temos procurado ampliar o diálogo com a administração municipal,
no sentido de avançar as pautas da educação. Por exemplo, nós temos aí um concurso suspenso, né? O concurso foi feito em 2015, né? Depois, na verdade, um concurso que foi fruto de um acordo judicial, depois de um movimento realizado pelos trabalhadores em educação do Parnamirim. E agora foi suspenso pelo TCE. Estamos nesse processo, inclusive, também para, enfim, fazer o concurso voltar a estar em vigor, porque todo início de ano nós temos a necessidade de ter novos profissionais, enfim. E aí é importante que um concurso que já está em vigor, a gente tenha a garantia de que esses profissionais que estudaram, né, se inscreveram, passaram no concurso, sejam contratados, né, para que a gente fortaleça ainda mais a educação. Mas os demais setores também, o Sindicep tem uma atuação importante com a assistência social, o trânsito, a saúde. Um dos nossos coordenadores gerais faz parte da base de saúde do Parnamirim, enfim, e seguimos em luta, né? E fortalecendo, nós, tanto quanto o Sindicep como a CTB, fortalecemos a luta mais geral da classe trabalhadora, né? Nesse momento, por meio da nossa atuação na Frente Brasil Popular. Okay. Bom, vamos encerrando a nossa primeira entrevista. Alexander, muito obrigado por sua participação aqui. Obrigado, Arthur. Obrigado pela oportunidade. É um prazer estar aqui com vocês. Um bom dia a todos e até uma próxima oportunidade. Ok. Bom, vamos para um rápido intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente volta com mais um bloco aqui, com a entrevista. Você já deve ter ouvido o governo dizer que existe um rombo na Previdência e que os recursos públicos não são mais suficientes para pagar os benefícios. É tudo mentira. A Previdência faz parte da Seguridade Social, junto com o SUS e a Assistência Social. Todo o sistema é financiado por um conjunto de recursos, mas o governo soma apenas as contribuições dos trabalhadores e patrões ao INSS, sem colocar na conta os recursos que são determinados pela Constituição. Quando somamos todas as receitas da Seguridade e subtraímos as despesas, o saldo é positivo. Entre 2001 e 2014, o lucro da Seguridade Social foi de 765 bilhões de reais. Temer e o Congresso querem desviar o dinheiro da nossa aposentadoria para pagar a dívida pública aos banqueiros e obrigar você a fazer um plano privado de previdência. Os últimos governos tentaram pôr as mãos na nossa aposentadoria. Agora, querem aprovar uma reforma que aumenta para 65 anos a idade mínima para a aposentadoria de todos os trabalhadores. Para tentar justificar esse grande retrocesso, divulgam uma série de mentiras. Dizem que a Previdência dá prejuízo e que a reforma seria necessária para garantir a aposentadoria das próximas gerações. Você já ouviu tudo isso, não é? Veja agora quais são as mentiras por trás dessa história. O governo esconde que mais da metade desse rombo é causado por benefícios concedidos às empresas. Bilhões em contribuições previdenciárias deixam de ser pagos todos os anos por causa das políticas de incentivo. A segunda grande mentira é incluir apenas as contribuições dos trabalhadores e das empresas nas contas da Previdência Social. Na verdade, Previdência, Assistência Social e Saúde fazem parte da Seguridade Social. Esse sistema conta com diversas fontes de financiamento previstas no artigo 195 da Constituição Federal. Além das contribuições de trabalhadores e empresários, o governo também é responsável por repassar as contribuições sociais. O suposto rombo divulgado pelo governo se transforma em superávit quando somamos todas as fontes de financiamento. O problema é que o governo descumpre a Constituição desde os anos 90. Receitas que deveriam ser destinadas à Seguridade Social são desviadas para o pagamento da dívida pública, com mecanismos como a desvinculação de receitas da União. Querem tirar direitos de milhões de trabalhadores para continuar alimentando uma dívida questionável, que enriquece apenas alguns empresários, banqueiros e investidores. Não dá para aceitar uma proposta baseada em mentiras. Compartilhe esse vídeo e ajude a desmascarar a farsa do rombo. Diga não à retirada de direitos.
Olá, estamos de volta com o programa Democracia e Trabalho, uma realização do Sindipetro RN pela campanha Privatizar Faz Mal ao Brasil. Agora, nesse segundo bloco, estamos aqui com o Rafael Matos, que é dirigente do Sindipetro RN. Seja bem-vindo, Rafael. Muito obrigado, Arthur. Bom dia para vocês que estão nos assistindo. Vamos em frente. Bom, Rafael, já de cara eu queria perguntar a seguinte pergunta, já pela sua juventude, né? A Petrobras completa esse ano 64 anos de fundação, né? Nesses 64 anos, inúmeras gerações de petroleiros já se formaram, trabalharam e lutaram pela defesa da Petrobras. Como é que você vê isso lá, essa nova geração de petroleiros dentro da Petrobras, dentro da empresa? Inclusive nesse momento tão um pouco complicado, pelo menos para os petroleiros e para a nação, né? Um momento econômico um tanto quanto complicado. Como é que você vê isso? A nova geração de petroleiros hoje, ela está em processo de construção, Arthur, né? Nós não vivenciamos os anos 90, conforme foi o governo de FHC, aquele período onde o neoliberalismo estava sendo implantado de forma abrupta, né? Hoje nós temos características semelhantes desse período. Entretanto, a juventude não vivenciou o período crucial, neoliberal, embora essas semelhanças estejam presentes hoje, não são tão violentas quanto anteriormente. Então, a gente julga que esse processo é um processo gradativo, né? A juventude petroleira, ela tem se engajado nos movimentos, né? Em virtude, principalmente, dos ataques constantes à empresa, né? Com esse governo de Temer, com o plano de negócios da própria empresa Petrobras, gerida pela presidência, né, o senhor Pedro Parente, que tem colocado vários ativos, inclusive do Rio Grande do Norte, como alvos de venda, né? A gente teve, por exemplo, a desativação de uma unidade de biodiesel, que era uma unidade piloto, que tinha no Polígono Maré, né? Que tinha por fundamento desenvolver atividade, pesquisa, e tinha uma cadeia de empregos interligados a esses temas. Temos também, por exemplo, a ameaça da venda da unidade termoelétrica, né, Jesus Soares Pereira, bem como a refinaria do Polígono Maré. Então a juventude, ela está recebendo essas informações, né, que estão chegando até ela através da resistência, da luta, né, e através disso a gente tem formado grupos, né, junto com o pessoal de Mossoró e outros municípios, junto com a própria juventude, os estudantes secundaristas, numa forma de tentar conter esses avanços, esses retrocessos oferecidos pelo governo Temer. Ok. Rafael, a reforma da Previdência aí, tão polêmica a reforma da Previdência, tem trazido pontos polêmicos, né? Principalmente para a juventude, como é que você vê essa questão? Vai ter que trabalhar mais para poder se aposentar? É um tema já está sendo amplamente divulgado isso daí. A gente com a antiga regra, né, que prevalece até hoje, tem aquela relação 85-95, né? 85 a soma da idade mais o tempo de contribuição para as mulheres e 95 para os homens, né? Para os trabalhadores do setor de petróleo, que estão expostos a um risco constante, periculosidade, o pessoal que trabalha em plataformas, em refinarias, isso aí é vamos dizer, um atentado, inclusive, à vida dos trabalhadores, porque se a gente analisar que cada categoria deve ter uma forma diferenciada de você avaliar esse sistema de aposentadoria, então quando você estima uma idade mínima de 65 anos para que você se aposente, você está dizendo o quê? Você está aumentando o período de contribuição daquele cidadão e, qual o momento que ele vai ter para se aposentar, não é isso? Então a gente está exposto a grandes riscos, a uma periculosidade. Nós não sabemos se vão ter esse tempo estimado, né? Então a gente acredita que através da luta, através das organizações, dos movimentos sociais, a gente pode tentar barrar
essa reforma da Previdência, que tem sido colocada pelo governo Temer e que vai prejudicar a classe trabalhadora em geral e principalmente aos jovens com esse aumento dessa definição de uma idade mínima, né? Ok. Rafael, com relação agora à reforma trabalhista, né? De outros pontos, se coloca que a partir de agora você não vai poder muito mais ter direito a negociar tanto com o patrão, né? Você vai ter que ser um pouco mais subserviente, né? Até a questão dos sindicatos em si não vão ter tanto direito para negociar junto ao patronato. Como é que você avalia isso? Como é que o Sindipetro avalia isso? O Sindicato dos Petroleiros sabe que essa situação ela coloca em risco todos os direitos que a gente adquiriu na consolidação das leis do trabalho, né? Você coloca o negociado acima do legislado e você precariza as relações de trabalho da forma seguinte, que eles dizem que o acordo coletivo de trabalho ele terá uma prevalência maior e os sindicatos se fortalecerão, vamos dizer assim, com essa nova legislatura que eles desejam colocar. Mas a gente sabe que, por exemplo, dentro da CLT existem direitos garantidos que através dos acordos coletivos e desse sistema precário, né, que eles estão colocando de relação de trabalho entre o empregador e o empregado, esses direitos eles vão ser extintos, né? Então, hoje, por exemplo, o setor terceirizado do petróleo, mesmo com toda esses direitos que a CLT prevê, a gente vê uma precarização muito grande na questão de atraso de salários, da não cobertura médica dos familiares, do próprio assédio moral dentro do ambiente de trabalho. Vemos também a questão do próprio fornecimento de equipamentos de segurança que não são atendidos conforme a lei, e a gente não vê uma fiscalização eficiente e segura, certo? Então eu acredito que com essa reforma trabalhista aumente ainda mais essa precarização da relação entre empregado e empregador. Muito bem. Rafael, com relação à juventude ainda, a pauta da juventude, a gente sabe que você e o Sindipetro têm feito uma renovação e tem buscado também a juventude para conversar e justamente para ser porta-voz dessa nova juventude petroleira. Como é que a gente faz para engajar esses novos petroleiros? Bem, a gente tem passado por uma renovação agora. Estamos bem próximos de uma eleição em 2018 e a diretoria mais experiente ela tem se preocupado bastante com esse processo de renovação que não é tão simples, né? Como é que a gente vai atrair esses jovens para a luta política, para a luta sindical, para enfrentar essa luta de classes que é tão forte, tão presente hoje? Então, a gente tem feito através de aproximação, né, na visita às bases. A gente tem procurado se aproximar mais dos jovens, identificar o que eles pensam, ouvi-los principalmente. A gente vive um momento difícil, bastante complicado do ponto de vista político, conjuntural, que afeta todos que fazem parte do convívio social, não só os jovens, né? Mas o que é que a gente tem feito? Através a gente busca atividades extras, além da participação política, um momento de descontração, uma participação esportiva para que a gente possa atrair esses jovens e esclarecê-los que todos esses retrocessos promovidos pelo governo vão afetar diretamente essa geração. Então é dessa maneira que a gente está tentando vencer o conservadorismo também, porque existe um grande conservadorismo de se manter velhos hábitos de uma diretoria conservadora, e esse processo de renovação passa também pela consciência
desses dirigentes mais experientes, que são aqueles que estão à frente, mas que ao mesmo tempo está compartilhando esse conhecimento conosco. Ok, muito bem. Eu gostaria de agradecer aqui a presença de Rafael Matos. Muito obrigado, Rafael. Obrigado aí a todos e a todas. E agora a gente está encerrando o nosso programa, né? Fiquem com um ótimo final de semana e até o próximo sábado. Programa Democracia e Trabalho. Realização Sindipetro, RN, Sindicato dos Petroleiros e Petroleiras do Rio Grande do Norte. Apoio CTB, Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil. FUP, Federação Única dos Petroleiros. Uma produção idealizada pelo Sindipetro, RN, pela campanha Privatizar faz mal ao Brasil. Acesse o site www.sindipetrorn.org.br.